Então aqui eu vou ter que ser mais resumido, mas eu quero passar algumas coisas importantes. Primeira coisa, quando eu digo abertura, é a capacidade crítica da própria tradição. Aqui eu vou pegar uma reflexão vaziana. Vaz considera... Mexi, desculpa. Ué, começou lá para o início? Ah, ok. Vaz acha, já morreu, ele deve saber agora melhor. Se ele estiver errado, ele conte para mim, porque eu não estou sabendo. Que praticamente só o Ocidente, nós do Ocidente, filhos de Descartes, Kant, Hegel, Marx, etc., só o Ocidente criou a capacidade de dentro de uma tradição, criticar a própria tradição. Isso é novo no Ocidente e moderno. Vou repetir. Normalmente, dentro de uma tradição, nós não somos capazes de criticar a tradição. Normalmente. Então, você tem uma tradição muçulmana, você não é capaz de criticar a religião muçulmana. Você está numa tradição religiosa judaica, você não é capaz. Você está numa tradição indígena, aimara, você não é capaz de criticar. Você está numa cultura como eram os medievais, dentro da Igreja Católica, não eram capazes de criticar a tradição por dentro. Portanto, tomar consciência dela, perceber-lhe os limites, criticá-los. Ele diz que isso é próprio da razão moderna. Então, essa é a atitude que eu chamo de abertura intelectual. Estar dentro da modernidade. A própria tradição que eu estudei, que eu herdei, que eu valorizo, ela é levada à instância da minha consciência crítica. Isso é o Ocidente. Por isso ele acha que o diálogo interreligioso com outras religiões pré-modernas é muito difícil, se não impossível. Porque nós seríamos capazes de criticar a nossa religião. E para eles criticar a religião seria destruir a cultura deles. E destruir a cultura nenhum povo pode fazê-lo. Nem nós fazemos também. Agora, isso tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que nos dá uma consciência crítica maior. E podemos nos libertar de elementos negativos da nossa tradição. Mas pode também levar a nós tirarmos elementos positivos da nossa tradição. Por causa de crítica que somos capazes de fazer a ela. Certamente muitas críticas que se fazem à fé medieval são válidas por ser medieval, mas não seriam válidas contra a fé. E aí vão as duas coisas derrubadas pela modernidade. Então não é só valor isso não, mas é um fato. Então a abertura intelectual é essa capacidade crítica da própria tradição. E aqui também determinado por 3 conceitos de verdade. Aqui também eu presto atenção que é difícil, isso aqui é um pouquinho mais difícil. Para quem estiver dormindo pode acordar. Se quiser acordar também, pode ficar dormindo. E não perde nada. No purgatório aprende tudo. A verdade, eu vejo a verdade em 3 níveis de compreensão. Não é a verdade no sentido do que é verdade, Deus existe, não é isso não. É a maneira de compreender que Deus existe. A primeira que eu chamaria ortodoxa, relativista e a dialética. Indiretamente já falei. Toda a minha palestra está em torno disso. Quando eu digo uma verdade ortodoxa, eu não refiro à ortodoxia enquanto ensinamento da igreja. Não é nesse sentido não. Nós temos a obrigação de ter uma fé ortodoxa, mas não é nesse sentido não. Ortodoxa quer dizer uma verdade que ela é completa nela mesma, eu a compreendo como completa nela mesma, e portanto não tem nenhuma possibilidade de criticá-la. Criticar é trair a verdade, e eu não posso fazer isso. Então uma verdade ortodoxa é aquela verdade que eu compreendo, não digo que a verdade seja isso, eu a compreendo como completa nela mesma. E, portanto, fixa, abstrata, eterna. Como aquele padre que pregou o retiro, para mim, quando eu era jovenzinho, esse retiro eu pregarei em todas as partes do mundo e em todos os tempos, porque são verdades eternas. Pronto, isso que é verdade eterna. É abstrata, ela é imutável, ela é fixa, ela não aceita nenhuma crítica a ela mesma, porque é completa nela mesma. Se eu concebo verdade assim, não posso ter nenhuma abertura intelectual. Com esse você tem de rezar Maria para conversão, mas não adianta discutir. E a gente conhece muito isso.
Uma vez, quando eu era presidente, fundador, muito obrigado, da Soter, aí eu fui até a Patagônia para um encontro com grupos de mitrados da Patagônia. Aí tentei falar um pouco de revelação, e aí eu me deparei exatamente com um deles, um dos mitrados, que tinha uma concepção ortodoxa de verdade da revelação. Foi absolutamente impossível conversar. A revelação está totalmente dada na morte do último apóstolo, que está escrito assim, completa, não tem nada que dizer novo, não posso interpretá-la, eu tenho que repeti-la, ela é abstrata, é universal, é fixa, é ortodoxa. Essa concepção é indialogável. Ok? Posição, a verdade relativista. A verdade relativista é o oposto. É uma aparente abertura. Na verdade, não há nada que transcende ao momento em que eu a apreendo. Vou repetir, hein? O conceito de relativismo, que é bem diferente do que vocês estão acostumados a pensar. Relativa é a verdade que não ultrapassa nada daquilo que eu apreendo no momento. Amanhã, já não sei. A verdade relativa é aquela que não transcende em nada ao momento da minha apreensão. Eu penso a verdade isso agora, amanhã não sei. Tudo é relativo. Inclusive, a dizer que tudo é relativo é relativo. Entende? Então, esses dois extremos são indialogáveis. Eu não posso dialogar com um relativista. Não posso dialogar com um ortodoxo. Então, os dois extremos são igualmente difíceis, ou quase impossível, de um diálogo. Não pense que ser relativismo é ser aberto. Você não dialoga. O relativista parece que dialoga, porque aceita qualquer verdade, porque não existe nenhuma verdade. Por isso que ele aceita qualquer uma. Porque ela é só naquele momento. Então ele parece aberto, mas não é. Por isso eu botei aparente abertura. Para mim, a concepção de verdade, já repeti para vocês, que logo no início, quando eu falei de pensar, todo pensar é dialetizar, agora vem o conceito de verdade que eu tenho. A verdade é, ao mesmo tempo, a apreensão de um elemento universal, absoluto, que transcende todos os momentos, mas apreendido em formas, expressões, transmissões relativas ao tempo e ao espaço. Expliquei? E por isso, naquilo que eu percebo de permanente e definitivo, afirmo. Naquilo que eu vou percebendo na sua transitoriedade da formulação, eu vou negando. Eu vou dar um exemplo daquela palestra, eu acho que já falei do Skribeck sobre transubstanciação, não falei? Aqui para vocês? Agora eu vou pegar sob esse ângulo. O Concílio de Trento define a transubstanciação. Toda a substância do corpo do pão se transforma na substância do corpo de Cristo. Verdade absoluta. Agora, a substância do pão, substância do corpo de Jesus. Pronto. É assim, é isso mesmo. Aí eu vou pregar. É a transubstanciação. Estão vendo aqui? Substância do pão. Isto é o meu corpo. Substância do corpo de Cristo. Essa é a posição ortodoxa. Relativista. Vale só agora. Amanhã não sei. Como amanhã já chegou, não sei o que significa. Não tem conteúdo. O relativista não dá conteúdo às verdades. Elas desaparecem imediatamente. O dialético pergunta: o que no Concílio de Trento se quis dizer, ou se quiser na teologia escolástica, o que queria se dizer com a substância do pão, do corpo de Jesus, e como isso hoje para uma química não serve, e como eu vou traduzir isso hoje numa outra maneira para que aquele elemento fundamental permaneça e a maneira de formular desapareça. Aí diz Skribeck, o que interessa para o Concílio de Trento é dizer que aquele pão, na sua última realidade,
chame se quiser, filosoficamente, não significa pão para alimentar o corpo, mas significa a presença real de Jesus. Então eu prefiro chamar de transsignificação. Pegou o dogma, não negou o dogma, terminou com a palavra transubstanciação, com o conceito de substância de pão, substância do corpo de Cristo, porque nada disso serve para hoje, e trouxe o termo significado, ou finalização também ele usou, transfinalização tem outro fim, outro significado. Então, é isso. É isso que é a verdade dialética. É isso que nós fazemos com todas as verdades da fé, da teologia e da filosofia. Reinterpretamos em cada momento. Ao reinterpretar, afirmamos uma positividade e negamos o limite do século XII, o limite do século XIII, o limite da cabeça de Santo Tomás, mas afirmamos a apreensão profunda, radical de verdade que Tomás, Agostinho, Paulo e Leão tiveram. Isso tento manter. Essa que é a concepção, isso que é a abertura, abrir-me a novas formulações e fazer um esforço de penetrar e captar esse elemento universal da verdade. Universal não é a totalidade, como diz o ortodoxo. Universal não existe, como diz o relativista. O universal se manifesta continuamente nas suas formas afirmativas e negativas. Dialético. Claro? Vamos para frente, vou acabando isso. Passando aqui, já falei, vou dar um salto qualitativo. Outra maneira importante para ter abertura é uma ideia de Juan Luís II, levantar suspeita. Juan Luís II dá muita importância a um processo, e com isso acho que eu vou terminar. O resto fica para a nova edição. A grande pergunta que Juan Luís II se fazia é a seguinte: como vou ajudar esses católicos pré-Vaticano II, que agora vão enfrentar a reinterpretação teológica do Vaticano II, porque aconteceu o concílio, ele era antes, durante e depois, morreu depois, deu aula aqui na FAG, foi nosso professor aqui, e ele disse isso: já sei o que eu vou fazer. Eu vou tentar mostrar para eles que o processo de conhecimento do ser humano, portanto, o processo de eu poder pensar e avançar, passa por vários momentos. Primeiro momento fundamental, é necessário que a pessoa tenha uma tríplice abertura: intelectual, psíquica, para nós teólogos cristãos, teologal. O que é abertura intelectual? Essa que eu falei para vocês agora. Conceber a verdade como um processo que pode ir se refazendo e se interpretando. Se eu não tiver o mínimo dessa abertura, não é possível nenhum processo de mudança. Então o Vaticano II vai ser julgado fora. Ficou claro isso? Abertura psicológica. Aqui vem várias reflexões interessantes. A pessoa precisa ter uma tranquilidade sobre si mesma, de maneira que, tirando-lhe algumas verdades até fundamentais, ela não se desestruture. Porque, do contrário, ela vai agarrar essas verdades não por razão intelectual, mas por razão emocional. O conservador, em geral, é mais conservador emocionalmente que intelectualmente. Pode ser inteligente, mas ele é emocionalmente fechado. Porque se tirasse a verdade, é como se eu tirasse a pedra na qual você está apoiado, você cai. Então precisa ter o mínimo de segurança existencial. Sem isso não há abertura intelectual. A pessoa muito insegura, e que se apoia em algumas poucas verdades, ela não resiste a um processo de abertura intelectual. Por isso esses movimentos, tipo Opus Dei, triunfam nesses meios. Porque esses jovens precisam, e esses padres certinhos estão nascendo agora, de batininha, bonitinhos, eles precisam disso, não são maus. Ninguém precisa julgar a intencionalidade de ninguém. Mas ele precisa de uma segurança para dar segurança interior a si mesmo. Essa pessoa não pode ser aberta.
intelectualmente, porque emocionalmente não tem capacidade de abertura. Terceiro, teológico, saber que Deus é o grande diferente que nos desestabiliza continuamente. Isso é teologal. Agora, para ter essa compreensão de Deus, eu preciso ter as duas anteriores. Do contrário, Deus é aquele que me diz a verdade fixa. Por isso é uma relação entre as três. Agora, uma vez que eu tenho essa atitude fundamental, aí diz Rony II, eu tenho que provocar pedagogicamente, didaticamente, experiências diferentes para que a pessoa levante suspeita sobre a sua maneira de pensar e aí possa dar um passo para frente. Esse é o processo Rony II. É fantástico isso. Vou repetir. E aí termina a aula, que eu não passo da hora, isso não tem perigo. Então, eu repito, precisa ter uma abertura fundamental, intelectual, portanto, verdade, concepção dialética. Emocional, uma segurança de si mesmo. De tal maneira que, me tirando algumas seguranças, eu não me desfaço, não me desmonto. Teologal, Deus é o diferente que me questiona. Essas três aberturas permitem o quê? Que a pessoa possa defrontar com um diferente. E aí vem a pedagogia de criar um diferente. Vamos imaginar que aqui nós tivéssemos um grupo de seminaristas todos embatinados. Eu pego, os levo para a FAGE, no teologado, não encontra nenhum de batina. Ué, jesuíta? Eles não usam batina? Ué, mas são bons também, vão à missa de vez em quando. Então, o diferente começa a perguntar, bah, então esse caminho não é o único. Agora, se eu vir só as pessoas de batina, todos de batina, todos de batina, todos de batina, como nós éramos antigamente, ninguém pensava em tirar. Não via outro sem batina. Só para dar um exemplo bem boca, né? Eu preciso ver o diferente para mudar. Einstein trouxe o diferente da relatividade. Galileu Galilei trouxe o diferente da matemática para os astros. Até então, todo mundo imaginava que as estrelas estavam penduradas no céu. Até que uma teoria científica diferente questionou a concepção ptolomaica do mundo. Esse é o diferente. Aí sim, aí eu posso estar aberto, aí eu levanto suspeitas sobre o meu sistema ptolomaico. Porque, afinal de contas, Galileu Galileu não é nem um burro, nem um cavalo, e a matemática dele é séria. Então, eu começo a levantar suspeita que o meu mundo ptolomaico não dá conta. Aí eu posso mudar. Mas o cardeal, por exemplo, Bellarmino, que é o nosso superior, nossa residência, não conseguiu, coitadinho, morreu ainda. Hein? É o patrono. É o nosso patrono, não conseguiu passar, não conseguiu sair desse ptolomaico. O diferente não foi capaz, porque não percebeu como diferente. Agora, se ele levantasse suspeita sobre o seu universo ptolomaico, ele poderia então estudar o newtoniano e não condenar Galileu Galilei. Esse é o processo. Vale para a política, para o social, para o religioso, para qualquer outra. E, gente, obrigado, boa noite.